Estamos ao vivo, mais uma aula do nosso Macarrão Talk começando agora. E para você que já chegou, para você que está chegando aqui, já quero que você deixe aqui nos comentários. Quero saber o nome da cidade que você está me assistindo. Quero saber o nome do país também, você que está fora do Brasil. Conta aqui para mim. E aproveita enquanto você deixa o teu comentário aqui embaixo do vídeo. Aperta no joinha, não vai custar um centavo. E vai deixar essa professora aqui feliz, hein? Não tô pedindo muita coisa, então pelo menos aperta aqui embaixo no joinha para eu saber que você curte as minhas aulas aqui das terças-feiras, para eu saber que você gosta dos conteúdos e, sobretudo, para eu poder trazer mais conteúdo para vocês, porque se vocês não dão like, aí eu vou ter a impressão de que vocês não gostam das aulas, aí eu vou ter que parar as aulas do Macarrão Talk. Aí não dá, né? Eu sei que vocês gostam, senão não estaríamos aqui há 65 semanas, né? Então eu quero primeiro aqui até trazer a minha gratidão para vocês, que essa troca que a gente tem aqui todas as terças-feiras para mim é um dos maiores aprendizados. Poder aprender com vocês, poder transmitir conhecimento, poder compartilhar conhecimento, que eu acho que a vida não serve de nada se a gente levar tudo pro outro lado, até porque não tem como levar pro outro lado, né? Então, se eu puder deixar um pouquinho de legado, um pouco de conhecimento para vocês aqui como legado nessa terra, para mim é o que realmente faz sentido e para mim é o que é o mais importante. Então, como troca, aquela troca assim, ó, gratuita, pelo menos o like aqui tô merecendo, né? Vamos lá então. Brincadeira à parte, gente. Todo mundo aqui é muito bem-vindo. Quem já está no mundo dos macarrons há muito tempo, quem está começando agora, eu acho que é sempre válido a gente estar estudando, renovando o nosso conhecimento, né? Eu tenho muitas passarinhas que acompanham as aulas aqui todas as terças-feiras, apesar de elas saberem fazer macarrons, estarem vendendo muito, e muitas delas fazem macarrons tão maravilhosos que eu tenho vontade agora de aprender com elas, de tanto que elas conseguiram evoluir. E isso que é o muito bacana, né? Quando a gente renova os nossos votos com o conhecimento. Então eu espero que vocês estejam aprendendo aqui comigo todas as terças-feiras, o tanto quanto eu aprendo com vocês. Isso dito, não pensa que você vai sair daqui sem conhecimento hoje, né? Porque toda terça-feira é gás de conhecimento, é gás de conteúdo. Hoje eu separei um tema para vocês bem legal, que é sobre substituição de ingredientes na hora de fazer macarrão. Eu sei que nem todo mundo tem acesso aos ingredientes. Eu sei que mesmo estando no Brasil, muita gente tem realidades diferentes, né? Quem mora no norte, no sul, no nordeste, enfim, dependendo da cidade, fica mais difícil encontrar os ingredientes. Então eu espero aqui na aula de hoje poder abrir algumas portas, mas também apertar o freio para algumas crenças que eu estou vendo ultimamente sobre substituição de ingredientes numa receita de macarrão. Antes de falar sobre ingrediente, como se substituir, se pode, se não pode, vamos aqui falar sobre o que é macarrão, sobre o que é o macarrão tradicional francês. Que é isso, né? Macarrão é francês, é fato. Macarrão original francês é feito de farinha de amêndoas, merengue e recheado com ganache. Merengue, amêndoas, ganache. Merengue, amêndoas, ganache. Isso é macarrão. Aí os sabores podem variar, enfim. Mas a base do macarrão é essa, tá? Macarrão tradicional é isso. Qualquer outra coisa não é macarrão. Muita gente pensa que macarrão é suspiro.
o que não é verdade. Suspiro é merengue, né? E como eu falei para você, macarrão contém merengue, mas não somente merengue, contém farinha de amêndoa e ganache. O que vai conferir ao macarrão essa diferença de textura entre o suspiro e macarrão é justamente a combinação da farinha de amêndoas, em primeiro lugar. Então, imagina que você faz macarrons. Inclusive, tem alguns macarrons aqui, ó. Imagina que você faz macarrons, como eu fiz ontem. Vou abrir aqui para você entender melhor. Esses macarrons aqui foram feitos ontem, né? O que tem aqui dentro desse biscoitinho? Tem farinha de amêndoa e merengue. Quero mostrar aqui para vocês a textura que fica o macarrão, mesmo tendo sendo feito ontem. Enrolei a língua aqui. Eu vou apertar aqui a base do macarrão. Você tá vendo que eu consigo apertar a base do macarrão, mesmo ele tendo sido feito ontem? Isso significa que o meu biscoito, ele tá macio, tá? É desse jeito que tem que ficar o macarrão. E por que ele fica macio? O macarrão, ele deve ficar macio desse jeito, né? Pra trazer aquela textura que deve ter o macarrão, aquela leve crocância por fora e ficar macio por dentro. E essa maciez, ela vem da onde? Ela vem da farinha de amêndoas, tá? Por que eu não posso utilizar farinha de trigo no macarrão? Quem aqui já não caiu no vídeo da internet, no vídeo aqui do YouTube, de receitas fazendo macarrão com farinha de trigo? Levanta a mão. Eu também caí nessa. E eu já vi vídeos aqui no YouTube com milhões de visualizações, onde o macarrão é feito com farinha de trigo. Faça macarrões mais barato, macarrão de pobre com farinha de trigo. Pode ser qualquer coisa, mas não é macarrão. Porque farinha de trigo é um cereal e farinha de amêndoas é uma oleaginosa. Então são grupos familiares completamente diferentes em termos de ingredientes. Um contém óleo e o outro não. Então o que vai trazer essa maciez que eu acabei de mostrar para vocês no macarrão é a farinha de amêndoa. Então o macarrão não pode ser feito com outro tipo de farinha que não seja uma oleaginosa, tá? Se você não sabe o que é oleaginosa, oleaginosa é tudo que contém óleo naturalmente, tá? São as frutas com as coquezinhas, né? Então, por exemplo, o pistache, né, que tem aquela casquinha em volta, a amêndoa, que tem a casquinha em volta, a avelã, a macadâmia, tudo isso é oleaginosa, tá? Então, Pri, isso significa então que eu posso utilizar qualquer oleaginosa para fazer macarrons? E a resposta é sim, mas vamos prestar um pouquinho mais atenção porque a resposta não é tão simples assim quanto parece, tá? Você pode sim utilizar outras farinhas para fazer os macarrons, por exemplo, a farinha de amêndoas, a farinha de castanha de caju, a farinha de castanha do Pará, a farinha de amendoim. Amendoim, apesar de não ser uma oleaginosa, contém óleo naturalmente. Gente, estou ao vivo. Acho que o vizinho tá fazendo uns barulhos aí. Então, se vocês ouviram uns barulhos fortes, não sou eu. É o vizinho, tá? Parece que ele parou. Vamos ver se vai voltar. É a vida, gente. A vida real é assim, né? Enfim, depois vou levar uns macarrões pra ele. Vou falar que hoje é dia de aula, hoje não pode fazer barulho, né? Quem sabe vai se acalmar. Enfim, então pode utilizar esse tipo de farinha,
né? A farinha de amendoim, a farinha de pistache. Ou seja, qualquer oleaginosa pode ser utilizada para fazer os macarrons e o macarrão vai ficar com essa maciez. É interessante fazer isso? Aí é que vem o X da questão. A questão é depende. O que eu não acho legal e que eu tenho visto por aí, mas é opinião pessoal, tá, gente? Isso não significa que seja a verdade absoluta. A minha opinião pessoal é que macarrão original, tradicional, ele é feito com farinha de amêndoas, ganache e ponto. Não tem como substituir. Fala pra mim se tem como substituir a feijoada. Você substitui o feijão da feijoada pela lentilha. Ou você substitui o feijão da feijoada pela ervilha. Aí o resto dos ingredientes é igual. Vai ficar igual? A resposta é não. Não vai. Você vai poder estar revisitando aquele prato, mas ele não vai ser o prato original, não vai ser a feijoada tradicional, tá? Agora, a feijoada, você vai fazer com feijão, vai temperar tudo certinho. Aí você não gosta de carne seca. Talvez você não vai colocar carne seca, mas você vai colocar a linguicinha, você vai colocar a costelinha, mas você não vai colocar a carne seca porque você não gosta. Tudo bem, vai ficar quase que original. Aí é o ponto que eu quero chegar. Então, eu acho que você fazer um macarrão com total substituição de farinha e vender aquele macarrão como o macarrão tradicional e original, isso, pessoalmente, opinião da Priscila, eu não acho legal. Porque você está mudando a essência do doce. Entende? Então, quer fazer macarrão 100% com castanha de caju? Tudo bem, faça se isso fizer sentido para você. Porém, teu cliente precisa saber que aquilo ali é o macarrão mais abrasileirado, é o macarrão revisitado. Aquilo ali não é o verdadeiro, autêntico macarrão francês. Aqui na França não tem macarrão feito com farinha de castanha de caju, tá? Muita gente, quando pensa em substituição de ingrediente, principalmente da farinha, pensa assim, cara, como é que eu vou fazer esse doce? Eu vou estar pagando R$100 o quilo da farinha de amêndoa, porque o preço de uma farinha de amêndoas é, em média, R$100 o quilo. Pode ser 80, pode ser 100, enfim. Mas acontece que com 1 quilo de farinha de amêndoa, com R$100, você faz muito macarrão. Deixa eu fazer a conta aqui pra vocês. 200 gramas de farinha de amêndoa dá mais ou menos 80 macarrons. 400 macarrons. 400 macarrons você consegue fazer com 1 quilo de farinha de amêndoa. Então, com R$100 você faz 400 macarrons. Venda 400 macarrons a R$5 cada um. Quanto que dá? Dá R$2.000. Então, entendem? Pegaram a sacada? É um doce ultra valorizado. Então, eu coloquei valor a R$5 como exemplo, mas o macarrão ele pode ser facilmente vendido a R$6, R$7. Porque se você vai nas lojas de confeitaria, loja de shopping, cafés, você vai pagar R$10 no macarrão, R$9. E macarrão ruim, sem sabor, né? Geralmente o macarrão não é tão gostoso assim, é difícil encontrar ainda macarrão bom. Então, é possível vender a R$5, R$6. O investimento parece alto, mas o rendimento, se você trabalhar com uma receita que funciona, que você não vai ter perdas, etc., a margem de lucro é muito alta. O retorno financeiro é grande, porque é um doce valorizado, é um doce bonito, é um doce sofisticado, é um doce que a gente não encontra em qualquer esquina, né?
Então, acho que a gente tem que fazer atenção, tem que prestar atenção, né, em relação a isso, nas substituições. Pode fazer, se quiser, se fizer sentido para você, desde que você deixe claro isso daí para o cliente, hein? Se você esconder isso daí do cliente, não é legal, nem para você, nem para sua concorrente. É quase que briga desleal, eu diria assim, tá? A castanha de caju, eu acho que até pode ser interessante, né, para quem trabalha no Brasil, para revisitar o macarrão de uma forma mais abrasileirada, porque é uma castanha brasileira, é uma castanha que tem um sabor sutil, né? A amêndoa também tem um sabor sutil, e isso é interessante para o paladar do macarrão, porque você consegue trabalhar vários sabores, tá? Agora, o que eu já vi também, pessoas que estão trabalhando com macarrão e fazem macarrão 100% com farinha de amendoim. Aí não tem como ser legal. Por quê? Vai ficar ruim? Não, não vai ficar ruim. Mas o macarrão de amendoim, sabor amendoim, vai ficar super gostoso. Porém, o macarrão de pistache, feito com a bolachinha de amendoim, o macarrão de coco, feito com a bolachinha de amendoim, o macarrão de morango, feito com a bolachinha de amendoim, não são todas as combinações que são possíveis, entende? Macarrão de abacaxi, feito com amendoim. Então, é tudo isso que a gente precisa ver, né, na hora de tomar as decisões, não é só a questão do custo. Né? Farinha de amendoim vai custar muito mais barato, sim, do que a farinha de amêndoas, mas em termos de experiência de sabor para o teu cliente, será que isso vai ser interessante? É sobre isso que você precisa parar para pensar, né? Com certeza não vai ser o autêntico, verdadeiro macarrão francês. Isso daí é fato. Agora, você ter ali na sua gama de produtos, ali no seu catálogo, 1 ou 2 macarrons, onde você mistura a farinha de amendoim, pode ser interessante. Por exemplo, aquele macarrão lá do seu catálogo de caramelo salgado com amendoim, né? Vai ficar quase que Snickers. Caramelo salgado com amendoim, café com amendoim ou simplesmente o amendoim, cara, é surreal como fica gostoso você substituir uma parte da farinha de amêndoas pela farinha de amendoim. Fica muito saboroso, então não vejo problema nenhum, desde que você não substitua todos os sabores por 100% de farinha de amendoim, tá? Mesmo esquema, imagina que você vai utilizar a farinha de pistache. Bom, o pistache é mais caro que a farinha de amêndoas, né? Mas aqui na França a gente tem acesso, por exemplo, à farinha de pistache mais barata e fica maravilhoso. Se você substituir 30% da farinha de amêndoa por outra oleaginosa com o pistache, vai ficar surreal o teu macarrão de pistache, né? Vai valorizar o seu macarrão de pistache, mas não é legal você fazer isso com 100% das fornadas, né? Mais uma vez, tá combinando sabores que não tem nada a ver, né? O abacaxi com o pistache, por exemplo, talvez não seja uma combinação que vá ficar uma combinação legal, uma experiência bacana para o teu cliente, tá? Então não vejo que isso seja interessante para você em termos de negócio. Outra coisa que me perguntam com muita frequência, Pri, posso utilizar a farinha de coco? Gente, pode! Claro que pode! Você vai estar fazendo um biscoito de coco, mas não é macarrão. Você pode fazer o que você quiser, mas não venda aquilo como macarrão. Há macarrões feitos com farinha de coco. Não, me desculpa, não tem como, não tem como. O sabor fica totalmente diferente, a textura fica totalmente diferente, o aspecto visual pode até ficar próximo, mas não, é um macarrão totalmente maquiado e você vai estar enganando o cliente, vai estar enganando o consumidor, tá? Então toma esse cuidado aí, não substitua. A minha opinião, então, é se vocês quiserem substituir, né, ou por 100% de castanha de caju, ok, do momento que esteja claro para os seus clientes que o teu macarrão é mais abrasileirado, que essa foi a tua escolha, tá? Pode até ser um argumento de venda para você,
Porém, não venda isso como macarrão original, tradicional francês. É um macarrão revisitado, tá? Agora, se você quiser utilizar outras oleaginosas para saborizar a casquinha do seu macarrão, pode ser legal sim. Recomendo você fazer isso de vez em quando. Criar sabores com edições especiais, né? Por exemplo, colocar farinha de amendoim em alguns sabores especiais. Colocar um pouquinho de farinha de pistache também nessas edições especiais. Vai dar um sabor a mais para o macarrão, vai dar uma surpresa a mais para o cliente, e isso pode ser algo bem agradável em sabores sazonais, tá? É um argumento de venda bem legal, inclusive. Agora vamos falar sobre outros ingredientes dos macarrons, né? No caso de uma receita de macarrão, a gente trabalha com tom por tom. O que é o tom por tom? O famoso TPT em português, né? O tanto por tanto. Tanto por tanto, nada mais é do que a mesma quantidade de farinha de amêndoa com a mesma quantidade de açúcar impalpável. Aí é que tá o X da questão. Alguns professores vão te falar que a receita do TPT, do tom por tom, é feita com açúcar impalpável. Outros professores vão falar para você que a receita original é feita com açúcar de confeiteiro. Aí você vai falar, meu Deus do céu, quem que tá falando a verdade? Quem que tá mentindo para mim? Quem eu acredito? Pode acreditar nos dois, tá? Acontece que a gente pode fazer macarrons com os dois tipos de açúcares. Pode utilizar tanto o açúcar de confeiteiro quanto o açúcar impalpável. Então, vamos entender só qual que é a diferença entre os açúcares. A diferença entre açúcar impalpável e açúcar de confeiteiro está no amido. O açúcar impalpável, quando você olha visualmente e compara o açúcar de confeiteiro com o açúcar impalpável, o açúcar impalpável ele é mais fininho, tá? E por que ele é mais fininho? Por que ele é mais soltinho? Porque ele contém amido, né? Amido de milho. Esse amido de milho, ele serve para evitar com que o açúcar empelote, absorva umidade, ok? Mas a quantidade de amido ela é bem pouquinha, tá, gente? É entre 3 e 4%. Então, esses 3 e 4% não vai afetar a receita de macarrão. Tem alguns professores que falam, eu não vou usar açúcar de impalpável porque tem amido e amido afeta a receita. Mentira! O amido não vai afetar a receita, pode fazer sem medo. Eu faço só com açúcar impalpável, que é o acesso que a gente tem aqui na França. Minhas alunas fazem, mas eu também dou a possibilidade para as minhas alunas utilizarem o açúcar que elas quiserem. Inclusive, eu já tive problema de não ter mais açúcar impalpável no meio de uma receita e eu fazer o meu próprio açúcar de confeiteiro. Por quê? Porque açúcar de confeiteiro nada mais é do que açúcar, gente, sem o amido. A única diferença entre o açúcar refinado e o açúcar de confeiteiro é que a granulometria do açúcar de confeiteiro é menor. Então, os grãozinhos assim parecem um pozinho. Então, você pega o açúcar e processa ele no processador e você vai ter o teu tão querido açúcar de confeiteiro, que vai, inclusive, até te custar mais barato, né? Então, isso pode também ser substituído numa receita. Pri e Glasugar. Glasugar é a mesma coisa de que açúcar de confeiteiro, tá? Glasugar, açúcar de confeiteiro, não contém amido e é a mesma coisa, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a substituição dos recheios, porque a aula é completa, né? Então, a gente vai do biscoito até o recheio. Então, no recheio, muita gente já sabe que brigadeiro não deve estar dentro do macarrão, né? Pelo amor de Deus. Ô, brigadeiro, eu te amo, não brigue comigo. Mas você não pode estar lá dentro do macarrão. Fique no seu lugar. Eu amo brigadeiro, gente. Amo mesmo brigadeiro. Mas o brigadeiro não pode estar ali dentro do macarrão porque ele não tem estrutura para aquilo. Ele não tem estrutura de maciez, que teria uma ganache, ele não tem estrutura em termos de conservação, porque ele vai tender a
cristalizar, tá? Durante o processo de conservação dos macarrons. Em terceiro lugar, ele não tem umidade suficiente para levar a umidade para o biscoito do macarrão, e o biscoito do macarrão não vai ficar molhadinho se você utilizar brigadeiro, tá? Então, isso dito, né? Vamos esquecer do brigadeiro, agora vamos falar das ganaches, que é o recheio certo para os macarrons. Pri, para fazer ganache preciso de chocolate, certo? Certo. E na maioria das vezes, as receitas com ganache são feitas com creme de leite fresco, certo? Certo. Principalmente para quem tem o meu e-book, sabe do que eu tô falando, né? Meu e-book de recheios. Posso substituir o creme de leite fresco? Porque aqui na minha cidade não tem, já rodei a cidade inteira. O que eu faço? Tá muito caro. Quanto maior a porcentagem de gordura do seu chocolate, melhor para sua ganache. Mas se você não tiver, não tem problema. Você vai adaptar a receita da ganache. Então, para você que tem o meu e-book, por exemplo, se numa receita eu falo para você utilizar 100 gramas de creme de leite fresco e você não tem acesso ao creme de leite fresco de 30%, 35% de gordura, o que você vai fazer? Ou você vai utilizar o creme de leite de caixinha, aquele 17% ou 20%, tá? E você vai dividir essa proporção em 2. Então, se na receita estava pedindo 100 gramas de creme de leite, você vai colocar 50. Por quê? Porque tem menos gordura e mais água. Tá bem? Senão a sua ganache vai ficar mole e você vai ficar bravo comigo. Você vai ficar triste. Você vai falar, Pri, tua receita tá errada. Deu errado. Não. É que você não utilizou os mesmos ingredientes que eu. E tá tudo certo, tá? Você não utilizar os mesmos ingredientes do que eu. Basta você adaptar, ok? Outro ponto importante. Muita gente me pergunta, e chega a me dar arrepio. Pri, posso substituir o chocolate pela cobertura? Aí a professora chora aqui, ó. Ah, não me pergunte isso. Não me pergunte isso, porque cobertura nunca foi, nunca será chocolate. Tava conversando com uma colega hoje, uma colega que mora aqui na Europa, e eu perguntei pra ela, Carol, você já viu chocolate não, você já viu cobertura? Porque aqui na França a gente chama chocolate de cobertura, interessante, né? Você já viu cobertura fracionada na França? Ela falou, Pri, nunca vi. Eu acho que não existe. E aí eu fui na loja onde eu compro os meus ingredientes aqui na França, que é uma loja imensa, especializada em ingredientes para confeiteiros. E lá tem assim uma gôndola só de chocolate. E eu procurei os mais baratos assim, que eu queria encontrar, queria ver se tinha cobertura. Não existe. Gente, não existe. É chocolate só que existe aqui. Então, cobertura não é chocolate, cobertura não vai te trazer textura para sua ganache, cobertura não vai trazer a boa cristalização, o ponto correto para sua ganache, não vai levar a umidade para sua ganache, e sem falar sabor, aí não tem nem o que falar, né? Então, gente, às vezes vocês querem economizar no ingrediente, e isso foi até tema de um debate lá no meu Instagram, onde muita gente defendeu a cobertura, outros defenderam o chocolate. E a questão aqui não é questão de acessibilidade ao rico e ao pobre. Eu acho que tanto o rico quanto o pobre, em qualquer classe social, todos os seres humanos merecem ter acesso a ingredientes de qualidade. O que a gente faz no Brasil é enfiar lixo na população. A verdade é essa, né? A gente aceita esse lixo, consumir esse lixo. Né? Me desculpa o português, claro, que eu tô falando, mas por que nós deveríamos aceitar coisas que não existem em certos países com o argumento de que isso daí é para pobre? Quem diz que pobre deve consumir menos ou pior do que o rico, gente?
Eu acho que isso é uma falta de educação com os nossos clientes. Talvez o pobre, ele não vai comprar uma torre de macarrão de 10 andares. Ele não vai ter condição financeira para isso. Mas o pobre, ele pode de vez em quando comprar uma caixinha de macarrão que vai custar R$25 para ele, para poder degustar de vez em quando. Que seja uma vez no ano. Entende? Então, isso não é desculpa, tá? Vender brigadeiro com achocolatado, com margarina de quinta, com leite condensado de quinta, com cobertura de quinta, isso daí para mim é enganar cliente, né? Querer baratear é enganar cliente. Então, gente, não tem como substituir o chocolate na ganache. O que você pode fazer? Compra um chocolate mais barato. Tem chocolates que são excelentes no Brasil. Na semana passada eu dei uma aula. Semana passada? Não, semana retrasada. Foi a última aula do Macarrão Talk. Eu dei uma aula falando sobre isso, falando sobre chocolates nacionais. Falei sobre marcas excelentes brasileiras que fabricam chocolate e o preço é super acessível. E para vocês terem uma ideia, estava conversando com uma colega minha que já trabalhou muito com brigadeiro e ela fez essa questão de custo entre brigadeiro e ganache e a diferença era tipo 5 centavos por macarrão. Então por que trabalhar com brigadeiro? Por que trabalhar com a cobertura se no final das contas vai ser questão de centavos que você vai estar ganhando, entre aspas. Teu cliente, ele vai pagar esses centavos do seu custo de produção. Por quê? Porque isso vai trazer uma experiência melhor, uma experiência gustativa melhor, ele vai sentir a qualidade, ele vai falar bem do seu produto e ele vai fazer questão de pagar não só aquele preço, mas talvez até mais, ele acha que você mereça mais, tá? Então pensem nisso na hora que vocês quiserem substituir algum ingrediente dos macarrões de vocês, a imagem que vocês vão deixar para os clientes de vocês, né? E, sobretudo, aqui dentro de vocês, faz sentido essa substituição? Se faz, manda ver. Se não faz, para pensar melhor, tá bem? Mas, em todo caso aqui, eu acho que foi uma aula bem legal para tirar dúvida não só sobre a questão dos ingredientes de base, mas também sobre questão de posicionamento de mercado, que isso também é fundamental, né? Para quem trabalha com macarrão ou qualquer outro produto da confeitaria. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu acho que foi bem útil, vai ser bem útil para vocês. Revejam quantas vezes forem necessárias, vai ficar disponível aqui. E para você aí, ó, que não deixou o like ainda no começo da aula, deixa o teu like aqui embaixo do vídeo. Para você que perguntou sobre o e-book, Pri, que e-book é esse? É um e-book que eu tenho, então é versão digital, tá? Lá tem lá tem receitas de ganaches para rechear macarrões. Então tudo é adaptado para macarrão. Lá eu explico as proporções certinhas. Se você quiser substituir o creme de leite fresco pelo creme de leite de caixinha, eu explico como fazer. E são todas receitas feitas à base de produtos naturais. Então não são ingredientes que vão custar caro para vocês. Tá? Podem utilizar as frutas que vocês têm aí no Brasil, não precisa comprar a pasta saborizante, tá? Utiliza a própria fruta, que teu macarrão, ó, vai ficar demais. E vou deixar o link para vocês aqui do e-book, aqui embaixo do vídeo, tá bom? Um beijão para vocês, vejo vocês amanhã lá no Instagram, para quem me segue por lá, @PriscilaCatapan. E para você que não tem Instagram, vejo você na terça-feira que vem, às 10 da manhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Bisu, bisu!